Olá, gente, tudo bem com vocês? Tia tá aqui para mais uma videoaula, né? Essas videoaulas, gente, vai até o final do ano. Infelizmente, nós não temos condições de voltar para as aulas presenciais. Até agora, nem São Paulo voltou às aulas presenciais. Então, o país, as aulas presenciais estão todas paradas, principalmente onde tem as cidades e o nosso município, onde tem muitos alunos, né, para não se aglomerar. Nossa cidade, os casos de coronavírus tinha zerado. Estava todo mundo contente, mas não podemos comemorar ainda porque está começando novamente novos casos, né? Porque enquanto, gente, não houver uma vacina, infelizmente o Covid-19 ainda vai permanecer aos poucos, né? Mas a gente ainda vamos continuar com essa videoaula até o final do ano, certo? Então, gente, eu vou mandar um avisozinho no grupo sobre a cesta básica, que tinha falado que a cesta básica era na segunda-feira hoje, mas infelizmente não vai ser entregue na segunda-feira, porque não deu tempo de arrumar todas as cestas básicas. Tinham passado um recado para a gente, a Secretaria de Educação, que ia dar tempo, mas não deu tempo de separar as cestas básicas para todo mundo, então ainda vai ser essa semana as entregas. Mas aí, quando a tia souber um dia certo para a tia não estar passando recado errado, aí tia avisa e o carro de som também avisa, que o carro de som nem passou, né? Então é sinal de que a cesta básica não vai ser entregue hoje, segunda-feira, né? Na segunda-feira. Por enquanto nós vamos trabalhar os livros, certo? Os livros didáticos. Pouco aluno está mandando as tarefas pelos livros. Então nós vamos trabalhar hoje ciências. E nós vamos trabalhar a página 58 e 59. Nós vamos falar dos animais. Os animais se alimentam, né? A gente sabe que os animais se alimentam de carne, de fruta, de planta, de ovos. Então, tem várias classes de animais que se alimentam de planta, de ovos, né? De planta e de animais, de carne, né? Então, a energia e os nutrientes de que os animais precisam para crescer, manter-se vivos e realizar suas atividades vem dos alimentos. Se os animais e a gente também não se alimentar, a gente não tem disposição para fazer nada, não é verdade? Então, nós temos os herbívoros, que se alimentam somente de planta, pode se alimentar de parte de planta, como folhas, frutos, sementes, raízes, como o gafanhoto, o coelho e o boi. São exemplos de animais herbívoros, porque se alimentam de plantas. Onívoros são animais que se alimentam tanto de outros animais como de plantas. O ser humano, por exemplo, o lobo-guará e o tucano, são exemplos de animais onívoros. Então, gente, os animais onívoros, eles se alimentam de outros animais e de plantas. No caso, a gente, né, que faz parte dessa cadeia alimentar, a gente se alimenta de animais como carne de porco, galinha, pato, boi, né? A gente se alimenta de carne e também de plantas, né? As plantas fazem parte das hortaliças e as frutas, né? O lobo-guará, o tucano são exemplos de animais onívoros. Carnívoros alimentam somente de outros animais. Os carnívoros costumam matar animais que lhes servem de alimento, como uma serpente ao comer um rato. A joaninha, a onça e o tubarão são exemplos de animais carnívoros, certo? Então são animais, onça, que se alimentam de outros animais, né? Que matam para se alimentar. Então são animais carnívoros. O detrítoros, eita, nome difícil. São animais que se alimentam de restos de plantas e de animais em decomposição. Também são animais que se alimentam de fezes de outros animais. Os exemplos mais comuns são os urubus, as hienas, né? E algumas espécies de besouro e mosca. Então, gente, desses animais como o urubu se alimenta de carniça, né? Se alimenta de animais mortos. Como também as hienas, que a gente vê até nos desenhos, né? Elas se alimentam também de restos de animais que ficam. Aí aqui na página 59, ó, aí tem esse exercício aqui que vocês vão fazer. Primeiro, as frases a seguir estão incorretas. Converse com seus colegas e faça as correções, justificando a resposta. Por exemplo, a letra A. O ser humano é um animal carnívoro, porque se alimenta de carne. Então, o ser humano, a resposta, o ser humano é um animal onívoro porque se alimenta de animais e de plantas. Ele não se alimenta só de carne, né? Então vocês vão completar a letra A do primeiro, da página 59,
59, vocês vão responder o seguinte: o ser humano, vamos botar essa resposta. O ser humano é um animal, onívoro. Ele não é só carnívoro, né, gente? Porque se alimenta de carne, porque se alimenta. Vocês vão botar essa resposta, viu, gente? É um pouquinho grande porque se alimenta de animais e plantas, certo? Essa aqui é a resposta da letra A. E de planta. Da letra A da página 59, certo? Essa é a resposta. O ser humano é um animal onívoro porque se alimenta de animais e de plantas. Essa é a resposta certa, porque tá dizendo que o ser humano é um animal que se alimenta só de carne. Ele não se alimenta só de carne, ele se alimenta também de plantas, né? A letra B, o louva-a-Deus se alimenta somente de outros insetos, mas não pode ser considerado carnívoro, porque não come carne. Então, ele é considerado o que? A letra B, vocês vão colocar o seguinte, a letra B. Vocês vão colocar que o louva-a-Deus, a resposta certa, né? Porque essa resposta aí está incorreta. O louva-a-Deus se alimenta de outros insetos, é carnívoro, né? Porque o louva-a-Deus ele se alimenta de outros insetos quando morre. Então ele é considerado carnívoro. Essa é a resposta. A letra C. Os animais detrívoros alimentam somente de restos de animais? Sim, eles se alimentam de restos de plantas e de animais. Essa é a resposta da letra C. Se alimenta de restos de plantas, essa afirmação é correta. Se alimenta de restos de plantas. Está perguntando só que se alimenta de restos de animais, mas ele se alimenta de restos de plantas e de animais. Essa é a respostinha que vocês vão colocar no livro de ciência, certo? Aqui tem uma parte aqui que está perguntando, lá embaixo tem uma estrutura dos animais que se alimentam de carne e de planta, tá? A estrutura, né? Como é a dentição, certo? Mas aqui embaixo tem a perguntinha. Pessoal, você acha que sua dentição é mais parecida com a do animal herbívoro ou carnívoro? Explique. Então, gente, a gente tem os dentes o quê? Pontudos, como os carnívoros. Então, é parecido com os animais carnívoros, porque a gente puxa, corta os alimentos. Então, você vai responder que o ser humano tem alguns dentes pontudos, como os carnívoros, e alguns dentes achatados, como os herbívoros. A gente tem os dois tipos de dentição, tanto dos carnívoros como dos herbívoros. Por quê? Os carnívoros, os dentes da gente é para comer carne, a gente corta, tritura, e os dentes menorzinhos que fica lá, menorzinho que a gente tem, é para mastigar o quê? As frutas e as plantas. Então a gente tem os dois tipos de dentição. A letra B, explique por que cuidar da saúde dos dentes é importante para a alimentação. Porque se a gente manter os nossos dentes saudáveis e se a gente não tiver dente, fica mais complicado para mastigar os alimentos. Por exemplo, para comer uma maçã, para puxar uma carne, né? Mas aí vocês vão responder. Essas duas perguntinhas aqui da página 59 é pessoal, a letra A e a letra B. Mas como eu falei, a letra A, que está perguntando se você acha que sua dentição é mais parecido com a do animal herbívoro ou carnívoro? Explique. As duas. Então, o ser humano tem alguns dentes pontudos, como os carnívoros, e alguns dentes achatados, como os herbívoros. Isso ocorre porque o ser humano é um animal onívoro. Então, ele tem os dois tipos de dentição, tanto dos carnívoros como dos herbívoros, né? Porque serve para cortar a carne, comer coisa mais dura, e outros dentes menorzinhos servem para mastigar as plantas, né? Como por exemplo as verduras, as frutas. Então, gente, a aula de hoje de ciência é isso aí que vocês vão completar só essa página. Os animais se alimentam, da página 58, vocês vão ler o texto.
E a página 59 vocês vão responder essas perguntinhas que tia falou aí, tá bom? Então até a próxima aula. Faça as atividades que eu estou colocando as notinhas pela participação. Um cheiro e até a próxima aula. Tchau, viu? Fique com Deus.